Brava gente brasileira, estamos começando aqui pela sua TV Minas Brasil, mais um programa esportivo Central do Esporte, destacando a rodada passada do Campeonato Brasiliense. Hoje vamos falar também do clássico que aconteceu no Estádio Independência, um para o América, um para o Atlético Mineiro. Vamos falar também do jogo desta terça-feira, a Raposa tem compromisso e tudo o que aconteceu na última rodada do Campeonato Brasiliense no Estádio Frei Norberto. Quem traz o primeiro destaque é ele, torcedor celeste, que esteve lá no Estádio Frei Norberto e acompanhou o empate do Paracatu contra o Ceilândia. E aí, Batiano, o que só você viu? Abraço, Douglas, Délio Mendes, diretor Vantuí, pessoal de casa, todos os paracatuenses que nos assistem nesse momento. Bom, Douglas, foi um jogo em que o Paracatu dominou completamente a partida, desde o início até o final. Prova disso são os números. Agora é importante destacar a raça do time paracatuense, a torcida que lotou o estádio Frei Norberto embaixo de chuva, a água do início do jogo até o final. Isso a gente tem que destacar muito, o apoio do torcedor e a importância do torcedor. O resultado em si não foi bom para o Paracatu, porque a gente tem uma derrota, um empate e uma vitória somente em casa. Não é um rendimento tão bom assim quanto o esperado. Mas pelo que o time desempenhou em campo e pelo que a gente ainda espera que esse time possa fazer no campeonato, o resultado ficou de bom tamanho. Tá certo, o primeiro destaque foi dele, o garoto lá de Januária. E quem vem do norte de Minas também, atleticano. O Cruzeirense é de Januária, o atleticano é de Janaúba. Délio Mendes, você também esteve no Frei Norberto no último sábado. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, meu amigo Thiago? Diretor, um abraço. Pessoal de casa, eu queria dar os parabéns para essa torcida de Paracatu que compareceu em peso. Chuva, o pessoal lá com a família, com criança no estádio. Gente, o Paracatu precisa do apoio de vocês, você tem que ser esse 12º jogador para apoiar o time. Eu tenho certeza que o Paracatu vai conseguir coisas muito importantes nesse campeonato. E depois a gente fala sobre o Atlético. Tá certo, depois fala do Galo, hein? O Galo tá 100% na Libertadores, hein? Não perdeu, hein? Empatou o último jogo contra o Colo-Colo, 0-0 fora de casa, mas até agora não perdeu na competição. Antes do jogo, quem conversou com o Ziel foi ele, o Thiago Batiamo, grande Ziel, o craque do bairro Santana. Um jogo de 6 pontos, né? Esperamos que a torcida toda venha hoje comparecer e prestigiar o time, mesmo porque o time deles está bem colocado e nós precisamos também chegar entre os quatro. Eu tenho certeza que no final do campeonato a gente vai estar entre os 4 disputando aí nas cabeças. Tá aí o maestro Ziel, que conhece muito de futebol. Você que não acompanhou o Ziel jogando, era um craque, viu? Todo mundo fala muito bem do Ziel, muito disputado aí no Master Paracatuense. Agora sim, no Master, um golaço que ele fez de fora da área. Ah, é? Joga muita bola. Agora sim, a análise dele é perfeita por causa do seguinte: o Ceilândia vem sendo considerado um dos favoritos ao título. Então, a partir do momento que o Paracatu anula o Ceilândia dentro de casa, que era um jogo de 6 pontos, como o Pop Ziel falou, Paracatu hoje, inclusive escrevi hoje na página do Central do Esporte, lá no pós-jogo, Paracatu hoje não deve nada para nenhum time que disputa o Campeonato Brasiliense. Paracatu tem sim condições de ser campeão brasiliense e trazer o primeiro título estadual para a cidade de Paracatu. E o prefeito do São Domingos, o Custódio, torcedor fanático do Flamengo, também esteve presente e fez análise antes do jogo. E aí, Custódio, tá precisando do centroavante o Paracatu? É só ele pôr 2 centroavantes lá dentro, que é o que ele precisa, porque o centroavante tava meio fraco, né? A última partida que eu assisti aqui, só houve um chute no gol do próprio centroavante, então não tinha ninguém para ajudar ele. Lá eu não vi o jogo lá em Brasília, mas diz que houve uma mudança. Eu quero ver hoje se tem essa mudança. E o que esperar de Alisson Chupetinho, ele que estreia hoje já no time titular? Muito bem, é bem-vindo ele. Alisson Chupetinho eu conheço e é um bom jogador. E aí, Mendes, deu pra entender que o Custódio também tem 1% de treinador na carreira. Todo mundo, a gente fala ali, brinca, né, que todo mundo tem um pouco de treinador, né? Ele escalou ali um time com 2 atacantes, 2 centroavantes, ele achou que o Léo Catarina estava muito isolado, ele arrumou um time com um 4-4-2, mas deixa isso pro Gauchinho, o Gauchinho entende muito mais do time. Tá certo. Quem esteve também no estádio Frei Norberto foi o pai do Vitão, o Zé Carlos, que todas as partidas ele acompanha o time do Paracatu, viu? Fanático torcedor do futebol, Zé Carlos conversou com o Thiago Batiamo. O que o técnico Gauchinho precisa fazer para poder conseguir sair aqui hoje com os 3 pontos? Acho que jogando com a mesma perseverança, a mesma dedicação dos jogadores, acho que a gente sai com os 3 pontos daqui tranquilo.
Léo Catarina tem sendo muito questionado pelo torcedor paracatuense e hoje existe uma possibilidade aí do Alisson já entrar como titular. Quem que você tiraria nesse time para a entrada do Alisson? Cara, eu tenho duas opções, mas não posso falar. Tá aí o Zé Carlos, hein? E a dúvida do Zé Carlos? A questão do Zé Carlos é a seguinte, a gente conversou com o Ziel, que é a razão em pessoa, conhecedor do futebol, não que o Zé Carlos não conhece, e o Zé Carlos é a emoção. Ele é aquele típico torcedor paracatuense que coloca a emoção na frente da razão. Inclusive mandar um abraço pro Zé Carlos, que é pai do jogador Vitão, que tem muito futebol também. O Vitão, assim que tiver uma oportunidade, viu, Zé Carlos, pode ficar tranquilo, que os jogadores paracatuenses, assim, o campeonato é grande, vai ter desfalque, vai ter 2 cartões amarelos, e o Vitão vai ter oportunidade de jogar, e quando ele jogar, eu tenho certeza que ele vai jogar muito bem, porque é um grande jogador, juntamente com todos os jogadores paracatuenses. E assim, Douglas, a aposta que o Paracatu fez esse ano de valorizar a base deu certo. Deu muito certo, porque os jogadores têm jogado muito bem. Tá certo aí a análise do Thiago com relação à dúvida aí do Zé Carlos. Ô Délio Mendes, e com relação ao árbitro Sávio Sampaio, durante os 90? Olha, Douglas, o árbitro Sávio Sampaio, eu pesquisei, ele foi eleito o melhor árbitro da terceira divisão do Campeonato Brasileiro passado. Só que eu achei ele que pecou na questão disciplinar, porque o time do Ceilândia bateu o tempo inteiro. Tinha o número 13 do Ceilândia lá, o cabeludo lá, ele chegava junto toda hora, batendo. O Sandro, que já jogou na base do União Esporte Clube. Ele bateu o tempo inteiro. O jogo dos jogadores do Ceilândia, prova disso, o Chupetinha saiu com dores musculares de pancada. Então, amarelo pro Paracatu, amarelo pro Paracatu. O Ceilândia ficava ali só na advertência verbal. Eu achei que pecou na disciplina. Eu achei que o Sávio ficou devendo. Apesar de ser um excelente árbitro de futebol, um trio digno de Série A do Campeonato Brasileiro, o Maruja ali como primeiro assistente e o Aniceto, assistente número 2 paracatuense, o Aniceto, hein? Eu vou ser mais radical. Você vai ser mais radical, mas o Sávio Sampaio, guarda esse nome aí. Vamos ver esse Sávio Sampaio apitando jogos da primeira divisão do Nacional, hein? Ele pode ser um grande árbitro, inclusive a gente viu só elogio sobre ele, mas ele fez uma péssima arbitragem no jogo nesse sábado no Frei Norberto. Por que uma Segurou o jogo demais, muita faltinha que não existia. Ele estava muito mais preocupado em punir os jogadores pela questão de reclamação do que propriamente pelo que acontecia no campo. E é o seguinte, eu ainda não vi as imagens, mas eu quero ver as imagens. Pra mim, teve um pênalti em cima do Marquinhos no segundo tempo que ele não marcou, que eu tava de frente pro lance, o jogador em nenhum momento tirou a bola, acertou somente o Marquinhos. O que a arbitragem de Brasília tem contra o Marquinhos? Todo jogo o Marquinhos cai na área, o árbitro não marca o pênalti. Mas, começou na segunda rodada do estádio Frei Norberto aqui. O juizão não marcou o pênalti em cima do Marquinhos contra o Brasília. E aconteceu também lá contra o Sobradinho. E agora no último sábado, Batiano. De novo, né, pra variar. Eu acho que não foi pênalti, não. Também tava... Foi pênalti ou não foi, Delinho? Não, a sua visão? Ao contrário, eu acho que não foi pênalti. Eu acho que ele pegou muito a questão disciplinar, mas em cima do Marquinhos eu acho que não foi pênalti, não. Tá certo. Estamos terminando agora o primeiro bloco do Central do Esporte. Daqui a pouco tem mais tudo que aconteceu no jogo entre Paracatu versus Ceilândia. Não saia daí, o Central volta já. Transformar o Brasil numa nação bilíngue. O sonho está virando realidade. E milhares de alunos já vivem o inglês no seu dia a dia. E o compromisso da maior rede de idiomas do mundo continua. Em 2 anos de curso, você conquista um certificado internacional. Ou a Wizard oferece aulas gratuitas para você chegar lá. Aproveite, acredite, aprenda. Junte-se a nós. Wizard, por uma nação bilíngue. Meu nome é Anne, conquistei o meu certificado internacional com a Wizard and I could attend a course in New York. A Anne e milhares de brasileiros já aprenderam a falar inglês. Agora é a sua vez. Wizard, por uma nação bilíngue. Obrigada, Wizard, por me ensinar inglês e me fazer chegar lá. Muito bem, estamos de volta com o programa esportivo Central do Esporte, abraçando o grande jornalista da cidade de Brasília, Jânio Gomes. Aquele abraço para você e para o assessor de imprensa do Brasília, o Alan Guilard. Esse domingo me parece que tem clássico em Brasília, Vasco versus Flamengo pelo Cariocão.
Tem essa dúvida aí? Na verdade, os estádios do Rio de Janeiro estão todos interditados por causa das Olimpíadas, né, que é o Engenhão e o Maracanã, e a opção que eles estão tendo é de pegar esses grandes jogos, os clássicos, e trazer para Brasília. Nesse final de semana nós tivemos Fluminense e Botafogo, como não são duas torcidas tão grandes assim, que causa principalmente uma comoção na questão da parte de segurança, não foi trago, mas esse jogo, muito provável que seja em Brasília. E aqui em Paracatu, tem quantos torcedores do Botafogo, na sua opinião? O Paracatu é meio complicado. Os que tem, que eu conheço, é bem da velha guarda. Ok, mais ou menos uns 100 torcedores do Botafogo. Eu conheço o Ronaldo, que é botafoguense, o secretário, o Vatinho, o Renan. Dá um ônibus, chega. Mas eu falo um negócio pra vocês, são bem barulhentos, viu? Eles são poucos, mas são barulhentos. E o Fluminense? Tem algum torcedor da Laranjeira aí? Tem, o Porrel. Rainha também. Renato, Juscelino. Acho que dá uma Kombi. Depois, dá um Fusca. Dá pra juntar todos e ir pro mesmo jogo. Isso. Depois do jogo, essa pergunta foi da Viviane, torcedora do Flamengo, assim como a Thelminha Vaz também, que acompanha o nosso programa, perguntando se o jogo do Flamengo contra o Vasco vai ser no estádio Mané Garrincha. No próximo programa vamos tirar essa dúvida pra você, tá bom? E depois do jogo, o Delim conversou com o presidente do Paracatu, o Major Elias. Bem, como você disse, a chuva atrapalhou muito o rendimento dos atletas, mas o que nós vimos acompanhando, os atletas hoje superaram, né? O time do Ceilândia é um time muito bem postado, perigoso, e esse empate, né? Apesar de jogar em casa, nós somamos um ponto e agora nós vamos tentar aí uma classificação em cima do Planaltina, que é um time que já não tem nenhuma aspiração no campeonato. E a gente viu aqui na torcida o Léo Cruz. O Léo Cruz vai ser reintegrado no grupo? Como é que funciona aí? Como é que está a situação do Léo Cruz no Paracatu hoje? Bem, ele saiu, retornou, infelizmente o contrato dele venceu, mas na segunda-feira nós estaremos renovando o contrato para que ele seja validado e já entra no bid durante a semana e fica à disposição para o jogo contra o Planaltina. Tá aí o presidente Major Elias, que teve a brilhante ideia de trazer o Paracatu, o Unai para Paracatu, e a presença do público mais uma vez surpreendeu, hein? E com relação às palavras do presidente ao jogador, na minha opinião e na opinião de muitos, o maior ídolo do Paracatu, Léo Cruz Mendes. Ele falou um pouco sobre a arrancada do Paracatu, né, que foi o time ali dedicado demais, esse desempenho do Paracatu foi fenomenal, e falou sobre o Léo Cruz. Eu conversei com o Léo Cruz e eu tive a oportunidade de pescar a conversa dos dois. Ele garantiu que terça-feira já está com o contrato assinado e já vai procurar para registrar no BID. É impressionante, eu fiquei pescando a conversa dos dois ali. Você tá quase igual o Ricardo Boechat. Não. Uma aproximação do grande repórter que tem o faro da notícia, né, Batião? O Léo Cruz, eu acho que a volta dele é muito mais importante para o grupo em si, né, por toda a sua experiência, por toda a sua capacidade de liderança e por ser tão querido pelo torcedor, do que propriamente para o time. Eu acho que hoje eu não vejo vaga para o Léo Cruz no time titular do Paracatu. Apesar de todo o seu futebol, o time está muito certo, Douglas. Você, como técnico, como é que você tira um dos 3 volantes que está jogando muito bem e coloca o Léo Cruz? Você simplesmente perde o elenco, você perde a sua coerência. Então, assim, ela é muito mais importante hoje para o elenco paracatuense, a pessoa, né, o jogador Léo Cruz para a torcida, do que propriamente para o time em si. Mas tomara que ele consiga exercer o seu melhor futebol aí e ajudar o Paracatu, que vai precisar, porque agora os jogos se tornam cada vez mais difíceis, apesar do Planaltina estar brigando para não cair. Ô, Batião, você disse bem, porque o Pinguim, juntamente com o Caio Cabecinha, estão formando ali uma proteção do setor defensivo ali, protegendo a zaga, o Gilson e o Iago e o goleirão Pedro, hein? Que duplas de volantes impressionante, hein? Ô, Benz, tá parecendo o Leandro Donizete com o Rafael Carioca. O Pinguim fica parecido mais com o Donizete e o Caio Cabecinha mais com o Carioca, né? Que o Caio Cabecinha é um cara muito técnico, tem um passe muito bom. E a questão dos volantes, o Paracatu tá muito bem servido. Acho que o Paracatu não perde nada aí para qualquer time desse campeonato do Candão. Ô, Batião, vamos recordar que eles lembram também Augusto Recife e Maldonado? Também, Augusto Recife jogou somente em 2003, né? Foi o ano dele. Agora, Caio Cabecinha, é importante ressaltar o seguinte: Caio Cabecinha não oscila. O futebol dele é sempre de altíssima qualidade em todos os jogos. Importantíssimo pelo time. Às vezes ele não aparece tanto, né? Não é aquele jogador que dá um chutão na frente, não é o que finaliza, não é o que dá o último passe, mas é importantíssimo pro time. Eu já falei isso.
Cabecinha, pelo amor de Deus, não disputa campeonato municipal no segundo semestre, não. Vai procurar outros áreas, porque futebol, meu amigo, você tem de sobra. Tá aí a opinião do Thiago Batião, tá certo? O Central do Esporte faz mais uma parada. No próximo bloco tem o técnico Gauchinho, tem o Alisson Chupetinha e os jogadores do Ceilândia falando do empate contra o Paracatu. Transformar o Brasil numa nação bilíngue. O sonho está virando realidade. E milhares de alunos já vivem o inglês no seu dia a dia. E o compromisso da maior rede de idiomas do mundo continua. Em 2 anos de curso, você conquista um certificado internacional. Ou a Wizard oferece aulas gratuitas para você chegar lá. Aproveite, acredite, aprenda. Junte-se a nós. Wizard, por uma nação bilíngue. I had a dream to be an exchange student in Canada. And now, it's possible to make this dream come true. Meu nome é Alvir e com a Wizard eu conquistei meu certificado internacional e cheguei lá. O Alvir e outros milhares de brasileiros já aprenderam a falar inglês para realizar sonhos. Agora é a sua vez. Venha também para a nação da maior rede de idiomas do mundo. Obrigado, Wizard, por me ensinar inglês e me fazer chegar lá. Wizard, por uma nação bilíngue. Obrigado, Wizard, por me ensinar inglês e me fazer chegar lá. O João e outros milhares de brasileiros já aprenderam a falar inglês para realizar sonhos. Agora é a sua vez. Wizard, por uma nação bilíngue. Muito bem, estamos de volta com o programa esportivo Central do Esporte aqui pela sua TV Minas Brasil. Depois do jogo, o Thiago ou Délio que conversou com o Gaúcho? Foi você, Délio? Conversou com o Paulo Roberto Jungues, o técnico do Paracatu, fazendo análise do jogo de empate do Paracatu. Estamos aqui com o técnico Gauchinho. Queria que ele avaliasse esse resultado depois de um jogo difícil, duro, devido a essa chuva que dificultou a bela partida. Eu acho que o gramado em si, a chuva, o campo pesado demais, atrapalhou as duas equipes. Acho que o jogo em si foi prejudicado. Mas eu vejo assim com a nossa equipe ainda mais prejudicada pela proposta de jogo. Nós estávamos em casa, temos uma equipe muito leve, que necessitava de um campo seco para poder criar situações de gol e dar trabalho ao adversário. O Ceilândia já é uma equipe mais pesada, uma equipe que veio com a proposta de jogo de se fechar e criar jogadas com a bola parada. A gente, num contexto geral, teve que se adaptar ao campo, se adaptar ao estilo de jogo, que não é o nosso. E em cima disso os atletas estão de parabéns, porque eles se portaram bem nesse sentido, brigaram o tempo inteiro, criaram o que deu para fazer e a gente não correu risco nenhum. A não ser a bola aérea do Ceilândia, que é muito perigosa, mas a gente não teve nenhum cabeceio assim perigoso que possa se dizer que eles perderam o gol. A gente teve bem, mais uma vez, no setor defensivo. E um jogo de duas equipes com qualidade. Eu vejo assim, lá em Brasília se fala que o Ceilândia é candidato ao título, que vai brigar. Num jogo como esse, eu vejo que o Paracatu tem qualidades também, tem condições de brigar também. Vejo também que num campo seco, um dia de sol, a gente teria uma qualidade no nosso futebol muito maior. Então eu acho que, como eu falava com o Adelson, eu acho que um gol para qualquer lado no final do jogo seria punir o trabalho que está sendo feito, porque num campo desse aí, você acha o gol. É muito difícil você conseguir trabalhar uma jogada para fazer. Então eu acho que o resto 0-0 ficou de bom tamanho, porque uma equipe que fosse punida com um gol ali seria injusto, no meu entender. E a questão da estreia do Alisson Chupetinha, estreou bem, na sua opinião? Um cara que já chegou, não sentiu o peso da camisa? Ele não é um jogador para esse tipo de campo, ele é um jogador leve para um campo seco, para ele municiar os atacantes. Então dentro do campo ele até surpreendeu, porque com o campo pesado ele conseguiu jogar, conseguiu participar até onde deu, até onde ele se esgotou. Então eu acredito que ele vai evoluir, acredito que ele é um meia que nós estávamos precisando. Com o campo seco, acredito que ele vai fazer a equipe jogar bastante com a bola trabalhada. E o estreante paracatuense Alisson Chupetinha conversou com o Délio Mendes. Alisson Chupetinha, sua semana foi muito corrida. Chegou, vestiu a camisa e já jogou. Como é que você avalia essa sua estreia no campeonato? Graças a Deus eu tive a felicidade de meu nome ter caído no bid, né? E graças a Deus ter feito uma boa estreia. Isso é muito importante, ajudar o time. Como eu falei, eu vim para São Maio para ajudar. E vocês viram aí no jogo aí que a gente fomos muito bem, só pecamos na
na finalização, mas isso é normal. Agora é trabalhar durante a semana para o próximo jogo e conseguir os 3 pontos dentro de casa. Você que é um cara mais técnico, a chuva atrapalhou um pouco o seu rendimento em campo? Você sentiu um pouquinho ali essa chuva, o desgaste? Não, atrapalhar um pouco atrapalhou, porque nosso time é muito leve, né? E o time do adversário é muito pesado. Mas só que se vocês viu aí o jogo, foi muito superior ao time do Ceilândia. Mas é isso aí, se a gente tiver com essa vontade, com esse foco, a gente vai chegar longe e vai classificar o mais rápido possível, que é onde o Paracatu almeja tá na semifinal. E como é que é jogar com casa cheia aí em casa? Como é que é essa torcida aí abraçando você? Isso é muito bom. Eu tava vendo de onde eu tava. Eu falei assim, não é possível que eu chegando em Paracatu vai ser diferente, mas graças a Deus eu vi que a torcida nos apoiou em todo momento e eu tenho certeza que vai apoiar a gente no próximo jogo e com certeza a gente vai garantir esses 3 pontos. Aí o Alisson jogou bem, Delinho. Douglas, o cara jogou muito. Eu achei que ele ia sentir muito por questão do gramado não ajudar o jogo dele, né? Ele é um cara muito técnico, ele saída de bola, mas só que ele não sentiu tanto o peso da estreia, da torcida nem nada. O cara foi de extrema importância e encaixou como uma luva no time do Paracatu. Acho que acrescentou muito e vai ser uma peça fundamental nessa arrancada do Paracatu para a classificação. E o maior ídolo do Thiago Batiamo aqui em Paracatu é o Caio Cabecinha. Você conversou com ele. Fala aí, Caio Cabecinha! Você foi um dos melhores em campos pelo pessoal lá em cima da imprensa. E o que você avaliasse o jogo de hoje, esse resultado, esse empate foi um bom resultado? Teoricamente, com o estado do campo, foi um bom resultado, né, para a nossa equipe. Esse empate aí vai nos ajudar muito lá na frente. E a expectativa pro próximo jogo é partir para cima, em busca dos 3 pontos e o aprendizado desse jogo de hoje? O aprendizado é que a gente vai ter que ir para cima da equipe, né, que vai vir. A gente vai ter que prevalecer nosso estilo de jogo e com certeza a gente vai buscar os 3 pontos o tempo todo. E aí, Batiamo? É o seu maior ídolo do futebol paracatuense atualmente? Sem dúvida nenhuma, é um dos melhores jogadores paracatuenses. Um dos, ou o melhor, na sua opinião? Em termos de momento, hoje é o melhor. Eu colocaria ele dos jogadores que estão dentro da cidade de Paracatu, porque nós temos jogadores de Paracatu espalhados pelo mundo inteiro, né? Jogadores de altíssima qualidade. Mas eu destacaria ele, o Gilson e o Chupetinha como grandes jogadores. Todos os jogadores, né? Depois vem o Vitão, que é um monstro. Tem o Jorge, depois vem o Jorge, tem o Vitor também. Diego Nogueira, que sempre entra muito bem, é complicado. Agora eu queria destacar o seguinte, destaca aí, Batiamo, rapidão. 3 jogadores que eu queria destacar dessa partida. Primeiro o Iago, que fez uma partida monstruosa, não perdeu uma dividida. Próximo programa vai estar aqui, o zagueirão Iago. O Marquinhos, que jogou na sua posição de origem, movimentou bastante. O Alisson, que fez uma distribuição de jogo muito boa. E outra coisa, para não cometer injustiça, gente, pelo amor de Deus, o Pedro já tem vários jogos que vem se destacando nesse gol do Paracatu. E todo jogo que eu vou assistir, o pessoal critica o Pedro. Gente, Pedro tem treinado muito bem, tem se esforçado muito, é um grande goleiro. Chego a dizer que ele amadureceu muito durante esse campeonato e vem para ser um dos melhores goleiros dessa competição. Então vamos apoiar o garoto, porque ele não teve uma falha até hoje para ser digno das reclamações que eu venho ouvindo da torcida. Eu não preciso falar o nome do Santos, não, mas ele é bem treinado, Batiamo? É muito bem treinado. Tá certo. Depois do jogo, o Mendes conversou, você conversou com o Mário e também com o Wallace, jogadores do Gato Preto, o Ceilândia. Eu queria que você avaliasse essa partida aí, um ponto, foi um bom resultado diante da dificuldade que teve aqui no Paracatu? A partida foi complicada, o campo não ajudou também nenhuma das duas equipes, mas um ponto tá de bom tamanho pra gente, continuamos invicto, vamos continuar na luta aí pelo título do campeonato. Estamos aqui com o Wallace, zagueiro do time do Ceilândia. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa partida, o empate saiu de bom resultado, diante da situação do campo, da torcida. Não, com certeza, infelizmente o campo não estava já nos ajudando, nem nos ajudando eles, né? Mas como você falou aí, é um bom resultado pra gente, fora de casa, né? Um empate. Agora é trabalhar forte essa semana e chegar com o sobradinho e fazer um bom resultado. E o Ceilândia continua invicto na competição, né? Vocês almejam aí a primeira colocação, como é que o time vai no decorrer da competição? Não, o time é uma das equipes menos vazadas no campeonato, né? A gente tá bem como ali atrás, no meio que tá ajudando a gente. O time tá bem composto, tá bem tranquilo. E a torcida compareceu em peso aqui diante dessa chuva. Você acha que influenciou a pressão da torcida, ajudou um pouco aí o Paracatu? Não, ajudou eles como ajudou nós também, né? Que é sempre bom jogar com torcida, né? E graças a Deus saímos com um bom resultado aqui, que é um empate. Agora é trabalhar firme e chegar contra o Sobradinho e fazer um bom jogo. Obrigado. Tá aí, Thiagão, 2 jogadores do Ceilândia dando entrevista aí para o Délio Mendes. E dizer desse Mário?
O Mário é um grande jogador, um lateral que apoia muito bem, né? No início ali o Paracatu tentou iniciar as jogadas pelo lado esquerdo e acabou esbarrando na sua boa marcação. É um bom jogador, esse time do Ceilândia é um bom time. Agora, baseado no Ceilândia, que era um dos favoritos ao título e que o Paracatu jogou, o Paracatu também entra nessa briga aí. Eu tenho certeza que se ajeitar um pouquinho a casa com o apoio do torcedor, o Paracatu briga forte para a conquista do Campeonato Candango. Grande abraço aí para o Luizão, roupeiro do Ceilândia, meu amigo. Um abraço também para o Léo, goleiro do Ceilândia, bom goleiro. E o Ceilândia tinha 2 jogadores paracatuenses, né, se eu não me engano, no seu time. Não tem essa informação, mas um abraço para o Léo, grande goleiro. O Badiuca também, zagueiro, jogou comigo muito tempo. O Sandro, que já jogou em Paracatu. O centroavante Cássius, que fez gol no Paracatu ano passado, estava no banco de reserva, hein? Esse Sandro parte. Esse Sandro, vou te contar, viu, cara? Cada mineiramente falando, cada pasada é 3, 4 minhocas, Delinho? Uai, o tanto que ele bateu ali, Douglas, tá louco. Chupetinha que eu diga, né? Tá certo. Ô, Batiamo, seu derradeiro destaque. O meu destaque é novamente parabenizar a torcida paracatuense que lotou o estádio Frei Norberto embaixo de chuva. O próximo jogo não será contra o Gama Fora, o pessoal está com muita dúvida com relação a isso, o jogo foi adiado. O próximo jogo é aqui em casa contra o Planaltina, o último colocado da tabela, mas o seu apoio, torcedor, será muito importante para o Paracatu nesse jogo. Precisamos mais do que nunca dos 3 pontos para voltar a subir na tabela. E o Cruzeiro joga terça-feira. O Cruzeiro joga terça-feira contra o Uberlândia, jogaço. Não estou botando muita fé no Cruzeiro não, mas tomara que traga os 3 pontos. Tá certo, Mendes. E o empate contra o América, Mendes? Douglas, o Atlético estava com um time reserva, mas o América foi superior em alguns momentos do jogo. Foi um jogo bom, um jogo lá e cá, corrido, mas o Atlético está focado no jogo de quarta-feira, a Libertadores contra o Colo-Colo, vai ser em casa, vai ser casa cheia e o Atlético tem que conseguir essa vitória para já ficar mais tranquilo na classificação. Tá certo. Depois do empate, o Paracatu caiu para a 7ª posição. 7ª posição, mas eu acredito que esse time do Paracatu vai ficar em 4º colocado no final dessa competição. E depois a gente vai fazer uma promoção aqui para criar um grito para a torcida. A torcida lotou tal, mas tá faltando ali a empolgar mais. Vamos criar aqui uma promoção no Central do Esporte para quem criar o grito da torcida. Vamos falar isso depois no outro programa. Tá certo. Isso aí já foi até questionado no Balança Paracatu. A torcida paracatuense, ela comparece, mas ela não tem nenhum cântico. Não tem, vamos criar isso aí. Né, vamos aproveitar o público presente para criar aí, quem sabe, a música do Paracatu. Torcida jovem, alô torcida jovem aí, que eu tive a honra de participar do grupo do WhatsApp. Vamos criar aí um canto, quem sabe, e participar da promoção do Central do Esporte aí, que a gente vai estar lançando nos próximos dias. Você que é do norte de Minas, tem muito repentista lá no norte, dá pra dar uma palhinha aí? Cara, o problema é que Paracatu... Vamos, rapaz, tá terminando o programa. O Vila Nova de Januário, que é o time que representa Januário no Campeonato Mineiro, tem um canto de guerra mais ou menos assim, é feito pelo Dio, o falecido Dio, que não tá mais entre nós, mas ó meu Vilinha, você é o ideal. Ó meu Vilinha, com sua humildade. Ó meu Vilinha, você é o ideal. Tá vendo, São João Evangelista? Querido bairro da nossa querida Paracatu. Vai a música aí do Thiago Batiano. Ô meu diretor, Vantuí Machado. Na última sexta-feira acompanhou o Globo Repórter mostrando a sua cidade, Pirapora e Januária também. Hoje tem novela, Globo. Hoje começa a novela da Globo aí, mostrando algo de Pirapora aí. Tá vendo, rapaz? Bacana. O Velho Chico, já pescou no Velho Chico, Thiagão? Já, eu sou barranqueiro. E você? Também, demais, né? E você, meu diretor Vantuí Machado? Nossa, sou acostumado a ver cabeça de surubim naquelas quebradas lá. Mandinha, que beleza, hein, rapaz? Fala em pescaria, quem é o grande pescador é o Davi Brochado, hein? Tá fazendo falta aqui, viu, Davi? O Central do Esporte termina aqui, prometendo voltar, querendo Deus, na próxima quarta-feira. Valeu, Paracatu, valeu, Brasil!